Olá pessoal, tudo bem? Espero que sim. Bem, antecipando já que hoje, 13 de agosto é Dia dos Pais, feliz Dia dos Pais para mim, feliz Dia dos Pais para todos vocês, Que Deus possa abençoar aí quem é pai, vovô, quem faz os dois papéis, de pai e mãe. Então, que Deus abençoe a todos aí. Bem, meus irmãos, nós estamos aqui para gravarmos mais um vídeo. Nós temos aí estado escasso de subir material devido a nossas correrias. Isso já anunciei aqui, uma demanda de trabalho, E não é porque eu não tenho tempo de exercer atividade nas redes sociais, não. Não é por causa disso, porque eu estou sempre aí presente, sempre postando alguma coisinha minha aí nos Reels, sei lá o nome, nos Stories. Mas quando eu paro para me poder desenvolver esse material, eu gosto de fazê-lo de uma forma espiritual, não que eu não esteja no espírito fora deste momento. Porque a todo momento nós estamos numa luta do espírito, contra a carne. Mas esse é um momento em que eu gosto de me sentir usado pelo Espírito Santo e fazer dentro do tempo e da vontade de Deus. Porque, meus irmãos, não sai da minha cabeça, não sai de dentro de mim o fato de que a qualquer instante vai se dar o arrebatamento da igreja. Isso para mim é a qualquer instante. Ontem mesmo eu estava aqui, não consegui gravar porque nós tivemos uma ventania muito anormal. Dizem que foi a chegada de uma frente fria, então o vento aqui em cima estava terrível, ao ponto de me tirar até do lugar com a força dele. Então eu vim ontem aqui para me poder gravar o material e não consegui. Estava preocupante. Quando eu desci aí para poder me encontrar com a cidade, várias coisas caídas, telhas, árvores, o vento foi um pouco anormal. Então, quando nós pegamos para desenvolver o nosso material, porque o que nós estamos tratando? Quando eu pego essa Bíblia para poder compartilhar ela com as pessoas, eu estou lidando com o quê? Com vidas. Você veja que a vida para Deus, ela teve tanto valor ao ponto dele pegar o seu filho, um Deus, e oferecer em sacrifício à altura. Somente Jesus estava à altura de ser um sacrifício por toda a humanidade. Ninguém tinha aquela capacidade, ou tem essa capacidade, de ter ser feito um sacrifício para que o pecado de toda a humanidade, por meio dele, pudesse ser perdoado. E por meio dele nós pudéssemos ser salvos da morte. Então você veja o valor de uma alma. Jesus não veio condenar o mundo. A vinda do Senhor Jesus ao mundo foi para que as almas pudessem ser salvas. Então quando eu paro para poder falar dessa palavra que está aqui diante de mim, da palavra de Deus, eu estou lidando com vidas, com pessoas. Eu posso estar falando agora com pessoas que estão num alto nível de depressão, de angústia, de amargura, ao ponto de cometer um suicídio. Então a minha palavra tem que ser uma palavra de esperança, não uma palavra de ilusão para essas pessoas, ao ponto de elas serem convencidas pelo Espírito Santo que tudo que ela intentar contra a vida dela não vai lhe levar à solução. A solução está se ela entregar a vida dela a Jesus Cristo. Então, eu tenho aqui diante de mim a palavra de Deus que diz o seguinte, 2 Coríntios 4, versículo 4. Nos quais o Deus deste século, Satanás, cegou o entendimento dos incrédulos, para que não lhe resplandeça a luz do Evangelho, da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus. Então, o que o diabo ele trabalha para fazer?
cegar o entendimento das pessoas para que elas não consigam enxergar a luz do Evangelho, para que elas não consigam enxergar a essência do Evangelho da graça. Então o diabo cega os incrédulos. E o pior ainda é quando ele consegue usar os de dentro da própria casa para confundir as pessoas a respeito do Evangelho da graça. É o que está acontecendo com as igrejas nos dias de hoje. Elas são muito mais usadas pelo diabo do que propriamente pelo Espírito Santo. Aí fica essa ladainha que nós vemos aí, essas hipocrisias, entendeu? Essas heresias desenvolvidas dentro de uma porção de placas de igrejas que usam Jesus, mas não são usadas por Jesus. Porque o que acontece, meus irmãos? Quando nós pegamos a Bíblia, no livro de Apocalipse, capítulo 20, no versículo 10, diz assim: o diabo, o sedutor deles, foi lançado para dentro do lago de fogo e enxofre, onde já se encontram não só a besta, como também o falso profeta. E serão atormentados de dia e de noite pelo século dos séculos. Então, Satanás sabe qual é o fluxo dele. Ele já está condenado. O falso profeta, esse anticristo que está vindo aí, a besta, né? Eles já estão condenados. Porém, eles vão cumprir o seu papel neste mundo. E quem é que produz eles? Quem é que vai gerar eles? O próprio ser humano. As pessoas, por causa dos seus pecados, né? Ontem eu estava aqui em cima do monte, no momento daquela ventania, orando, e eu falava com Deus: meu Deus, esse mundo, eles têm provocado a sua ira. O ser humano, ele tem mandado para Deus um odor, um fedor. Esse mundo manda para os céus, ao invés de mandar aromas, né? Incensos de adoração, incensos de louvor para Deus, esse mundo tem exalado para Deus um odor por causa do seu pecado. Porque o pecado é um mau cheiro às narinas de Deus. Mas é um mundo que nós vivemos. O crente em Jesus, a pessoa que é de Jesus, ela não deve se espantar com os eventos que está acontecendo ou que vai acontecer nesse mundo. Vocês não deveriam se espantar, vocês deveriam, como Jesus disse, exultai-vos quando virdes acontecer todas essas coisas. Foi o que ele disse para os seus discípulos, porque vai estar próximo a vossa redenção. Então, quando eu vejo toda essa bagunça, os homens se tornando mais amigos dos prazeres do que amigos de Deus, o que eu tenho que fazer? Me exultar. Porque próximo está a minha redenção. Quando nós vemos a prevaricação, essa sodomia, né? Essa Sodoma e Gomorra digitalizada, informatizada, que nós vemos aí, meu irmão, o que isso está anunciando? A volta do Senhor Jesus através do arrebatamento e o início do fim deste mundo. É preciso que todas essas coisas aconteçam para que então venha o fim. Porque não há arrependimento no ser humano. Não há arrependimento. O orgulho, o pai da mentira, que é Satanás, tem constituído nos seres humanos aquilo que o fez ser expulso do céu. Que foi o orgulho, a prepotência, a vanglória. É o que nós vemos nos seres humanos. As pessoas se autopromovem por causa de um cargo que elas têm. Elas se autopromovem pela marca de um carro que elas usam, pela elas terem condição de usar uma grife. Entende? Elas se autopromovem por isso. Eu nunca vi ninguém se autopromover quando está dentro de um caixão. Por que ninguém se autopromove ali? Se levantando dali? Por quê? Por que ninguém, quando está lá no momento, lá dentro do caixão, ninguém se autopromove? Não falo isso de uma maneira ofensiva a quem tem agora, passando por um luto agora. É só uma maneira, metáfora, né, de falar.
Assim, para o orgulhoso, para o prepotente, aquele que se acha melhor do que os outros, aquele que se acha que pode olhar as pessoas de cima para baixo por causa de uma condição financeira, por causa de uma condição que ela tem. E que, quando ela estiver no momento da sua morte, todo o seu dinheiro não compra a vida. Eu nunca vi ninguém chegar em algum lugar e falar assim, ó, eu queria comprar uma vida. Como tem um filme aí, né, que as pessoas compram a vida. Elas vão lá, compra lá, passa o braço lá e aparece mais tempo de vida lá para elas. Nós não existe isso. Isso é coisa de filme. Quando as pessoas morrem, não existe bilhões, quatrilhões, não existe quem possa comprar a restituição da vida. Não existe. Morreu, acabou. Acabou. Acabou a grife, acabou o carro de 1 milhão, acabou a lagosta, acabou o prato de 100 mil que a pessoa comia, o vinho de 10 mil, acabou. Então, os únicos que estão com a garantia, né, dessa maravilhosa morada, dessa maravilhosa herança, são os salvos. Que a Bíblia diz aqui, ó, o novo céu e a nova terra. Está aqui em Apocalipse 21. Aquele que aceita Jesus como seu Salvador, esse sim. Esse tem uma herança que não tem como determinar um valor. E é essa herança que eu resguardo. É para essa herança que eu guardo a minha vida. Quando eu aceitei Jesus como meu único e suficiente Salvador. Então, meu irmão e minha irmã, a esperança da salvação não pode sair do nosso coração. Nós não podemos nos sujar com esse mundo. Estamos nele, vivemos nele, convivemos com ele, interagimos com ele. Nele é que nós trabalhamos para ter o nosso sustento. Nós não podemos viver nesse mundo com complexo de medo, de pânico. Não, nós temos que viver a nossa vida, sabe, dentro do Salmo 91, o que habita nos esconderijos do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente, mal nenhum te sucederá, praga alguma chegará à sua tenda, porque Ele vai dar ordem aos seus anjos para que nos guarde, para que nos sustente, para que nós não venhamos tropeçar em alguma pedra, ainda que caia 1000 ao nosso lado e 10.000 à nossa direita, não vamos ser atingidos. Será que a Bíblia não é suficiente para que você, meu irmão, você possa crer nela? Ao invés de ficar acreditando na conversa fiada desses profetas do diabo, desses pregadores do diabo que ficam em cima de YouTube, em cima de Instagram, em cima dessas redes sociais, só levando pânico às pessoas. Ao ponto das pessoas falar assim, eu tenho que comprar comida, porque esse infeliz, esse perturbado, fica dizendo para as pessoas uma porção de historinha. Porque ele fica aí pesquisando Google, fica pesquisando moeda digital, que vai acontecer, vai acontecer. Para de ficar dando ouvido isso e crê na Bíblia. Será que a Bíblia não é suficiente a você? Você fica acreditando nessas porcarias que essa turma fica falando. Creia na palavra de Deus, pega a Bíblia e leia o que Jesus disse, o que os seus discípulos, seus apóstolos, seus profetas falaram a respeito da vinda de Jesus. Aí fica essa turma aí, ó, essas igrejas aí, que esse evangelho deles aí, esse evangelho meia boca. Eu não caio mais, pessoal, por isso que eu não frequento igreja. Por enquanto eu não consigo enxergar uma placa de igreja. Sinto muito, eu gostaria de fazer como o salmista Davi diz, quão bom e maravilhoso que os irmãos vivem em comunhão. Gostaria, mas eu não consigo. Sentar no banco de igreja e ouvir lá o sujeito que está lá, ao invés dele pegar a Bíblia e usar aquela ferramenta que Deus deu para ele, que foi o púlpito, aqueles metros quadrados, a sonorização, aquele ambiente ali, e pregar e anunciar o novo céu, a nova terra, falar do juízo de Deus, falar da conversão, falar do batismo nas águas, falar das pessoas aceitar Jesus, o que é uma pessoa, uma nova criatura, receber o Espírito Santo. Eles só vão para o púlpito para pregar o que lhes convém. E tudo, meus irmãos, para não perder para a concorrência.
Porque parece que tem igreja que uma concorre com a outra. Começou a garoar aqui. Uma concorre com a outra. Eu não posso perder esse irmão para aquela outra igreja. Eu não posso perder esse aqui. O meu culto tem que dar pessoas. A vitória é quando o culto tem pessoas. E não quando pessoas são salvas. E não quando pessoas aceitam Jesus como Salvador. As almas são nossas ou é dele? As almas é dele. Então, meus irmãos, tem coisa que me revolta. Revolta mesmo. E eu faço como João Batista, Elias fazia. A melhor coisa que tem é você se isolar deste mundo de uma maneira espiritual. Entendeu? Por isso que João Batista vivia lá pelos desertos. Por isso que Elias também quer ser um servo de Deus, viva no deserto. Essa que é a verdade. Porque esse mundo que nós vivemos está podre. Está podre. O que você tem comido na mão dos outros? Que fica aí em cima de redes sociais, nesses púlpitos aí, só pregando o pânico. Fariseus hipócritas, são uma pancada de fariseus hipócritas. O Jesus, você veja, pega o Evangelho de Cristo, pega o Sermão da Montanha, leia. Ele que sabia de tudo que ia acontecer. Pega o Apocalipse e leia, é um alerta. O alerta começa sobre a advertência às 7 igrejas. Depois vem os acontecimentos, né? Fala do pré e do pós-arrebatamento. Vem os acontecimentos, os 7 anos da presença, né, ali do anticristo. Vem lá o milênio, vem o juízo final. O que tem de demais nisso? São alertas. Que o crente deve saber o seguinte, que ele tem que estar dentro do plano do arrebatamento. O que vai ser depois disso é com quem ficar. A chance está sendo dada para que nós venhamos viver o arrebatamento. Com o nosso Senhor sermos guardados dos momentos mais terríveis que vão passar por esse mundo. Nós estamos vivendo o princípio das dores, crente. Está com medo de quê? O que você prefere? Passar pelo princípio das dores, enfrentar o princípio das dores, superá-lo, ou viver o momento da grande tribulação aqui com o anticristo e com a besta? O que você prefere? Eu vou viver o princípio das dores. Vou passar o que tiver que passar no princípio das dores. Tereis angústia e aflições, mas não temas, eu venci o mundo. É o que ele disse. Então eu não tenho que me espantar com o que está acontecendo nesse mundo, com o que vem acontecer. Eu não tenho que me espantar com rumores de guerra, com fomes, com epidemias. Ele disse, isso é princípio das dores. Vai acontecer. O que eu tenho que fazer é tomar toda a armadura de Deus, botar meu joelho no chão, orar mais. Se tiver que jejuar, jejuar mais, buscar mais a Deus, estar aos pés do Senhor Jesus, se fortalecendo, se enchendo do Espírito Santo, para que eu possa vencer esses momentos. Tá certo? Meu irmão, começou a garoar aqui um pouco mais forte, tá bom? Hoje nós estamos compartilhando com vocês. Eu queria gravar mais um vídeo, mas provavelmente eu vou gravar em casa, porque essa garoa pode desencadear uma gripe e é meio complicado. Tá certo? Meus irmãos, saiba de uma coisa. O arrebatamento da igreja vai acontecer. E este mundo vai ter um fim. Eu estou me preparando para o arrebatamento da igreja. E depois viver a vida eterna no novo céu e na nova terra. Que Deus abençoe a todos e até o próximo vídeo.